tá? Tá? Então, continuando. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes. É muito, viu, gente? E uma voltagem em torno de 600 volts. Opa, a corrente, 2 amperes, tá? E a DDP é de 600 volts. A pancada é grande. Então, vamos lá. O quadro apresenta a potência aproximada de alguns aparelhos elétricos. Cadê o quadro dos aparelhos elétricos? Aqui. Equipamento elétrico, exaustor, a potência aproximada, 150 watts. Computador, 300 watts. Aspirador de pó, 600 watts. Churrasqueira elétrica, 1.200 watts. Secador de roupas, 3.600 watts. O equipamento elétrico que tem a potência similar àquela produzida pelo peixe em perigo é... Gente, essa equação... ela é uma das duas equações que eu disse para vocês que eram as principais que vocês precisam colocar na cabeça de vocês, tá? Quais são as duas principais? Que é o U, que é o DDP, igual a R vezes I, tá? Essa daí é uma das que eu disse para vocês que é das principais para você lembrar sempre. Tá? E qual é a outra equação que eu disse para vocês lembrarem sempre, que são as equações principais? Alguém aqui está lembrado qual é a outra? A outra equação que eu disse que eram as duas das principais, que a partir delas você vai formular ou resolver várias outras questões. Se alguém souber, deixa eu ver aqui o chat. Exatamente, muito bem. É pio, né? Pio, exatamente. Então, se eu tenho aqui a potência dos aparelhos, a questão me deu a corrente, a questão me deu a DDP. Para calcular a potência do poraquê, vai ser muito simples. Basta que você saiba essa fórmula aí que é muito recorrente e que eu disse que são as duas que você precisa estar com elas atualizadas no seu repertório de fórmulas, tá? Então, uma é essa daqui, ó, potencial, DDP, é igual resistência vezes corrente, ou seja, o U, RI, tá? E a outra é essa daqui, ó, do pintinho, né? Sabendo você que o pintinho fala com a mãe dele da seguinte maneira. Pronto, tá aí a fala do pintinho. Tá? Quando ele vai falar com a mãe dele é pio. Rapaz, tá parecendo as piadas do Leonardo essa daí, viu? Então, a potência do aparelho, ou seja, do poraquê, vai ser a corrente, 2 amperes, vezes a DDP, que é 600 volts. A questão já deu aí. Tá? Ou se fosse todo dia que tivesse uma questão do Enem, desse jeito, tá? É 1.200 watts de potência que o poraquê gasta, que um poraquê tem quando ele está em fuga. Tá, então, qual é a alternativa correta aí? A alternativa correta é a letra D, que é o equivalente a uma churrasqueira elétrica. Vocês estão achando essa questão fácil, porque vocês já sabem da fórmula, sabem fazer o cálculo, viu? Por isso que algumas pessoas aqui estão achando a questão bem fácil. E aí, agora eu vou para a questão da Marina e depois eu volto para o Enem ou para qualquer outra que alguém pediu. Porque se alguém está pedindo é porque alguém tentou fazer... Professor. Sim, senhor. Você pode explicar de novo a questão, né? Explicar de novo? Isso. Na hora, com certeza.
Então, aumenta o teu volume aí no nível de atenção, um pouquinho mais. Vamos anotar aqui as informações. Quando você for lendo um texto de física, você, onde encontrar um número, você tem que pausar e anotar. Então, tem aqui, olha só como é. Eu vou refazer a leitura. Blá, 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 1 metro. Aí você anota aí 1 metro. Blá, 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 2 amperes. Aí você anota aí 2 amperes. Blá, 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 600 volts. Tá? Então, aqui tem um peixe que tem uma corrente elétrica de 2 amperes e uma DDP de 600 volts. Diz ok para mim aí. Ok. Alan. Certo. Então, depois disso, depois do texto, nós temos aqui uma contextualização do conteúdo. O quadro apresenta a potência aproximada de aparelhos elétricos. Aí tem aqui os aparelhos, exaustor, computador, aspirador de pó, churrasqueira elétrica e secador de roupas. Então, aqui tem a potência de cada um deles, tá? Então, tá aqui a potência de cada um desses aparelhos, tá? Então, a questão quer saber, tá? Qual é a potência do poraquê quando ele está em fuga, quando ele descarrega 2 amperes de corrente e 600 volts de DDP, tá? Ele é equivalente, ele tem equivalente a que potência de qual aparelho listado aqui na tabela? Ah, então eu vou aqui para as duas equações que eu preciso que vocês lembrem sempre dela. Ó, ri, aqui a pessoa rindo, potência, né, DDP é igual a resistência vezes corrente elétrica. E aqui a linguagem do passarinho, né, que é o pio, potência é igual a corrente vezes tensão elétrica, o DDP. Tá, na questão foi dito que o poraquê tem uma corrente de 2 amperes e tem 600 volts de DDP. Então, 2 vezes 600, que é o pio, que é o cálculo da potência, é igual a 1.200 watts de potência, tá? E que aparelho tem uma potência similar à de um poraquê? O aparelho aqui, ó, a churrasqueira elétrica. A churrasqueira elétrica tem uma potência em watts equivalente ao de um poraquê, ou vice-versa. O poraquê tem uma potência equivalente à de uma churrasqueira elétrica. Aí pode me dar um ok aí, mas depois tem que dar um like também. Dá um ok aí, ok. Deu ok. Então, vamos para 2 proposto. Essa tela não está me ajudando. Vou para Maracanã. Eu vou. Pronto. Agora sim, a tela está me ajudando. Tá. Fá Rosa, Fá Marina, quem fez? Fá Rosa. Rosa, você pode fazer a leitura, Rosa? Posso. Obrigado. Vamos lá. Aceleradores de partículas são ambientes onde partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento. Como as cargas elétricas em um condutor. Como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes informações para compreender seu funcionamento. Os prótons são acelerados em grupos de cerca de 300 pacotes, que constituem o feixe do acelerador. Esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de cerca de 30 km de comprimento. Cada pacote contém aproximadamente 10 elevado a 11 prótons, que se deslocam com velocidades próximas à da luz no vácuo. A carga do próton é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Nessas condições, o feixe do CERN equivale a uma corrente elétrica em amperes da ordem de grandeza de... Vamos embora lá. Então, o que acontece?
ele quer saber a corrente elétrica em amperes tem ordem de grandeza. Da ordem de grandeza é quando você descobriu o valor da corrente elétrica, aí você vai só descobrir qual é a potência de notação científica que a carga elétrica pertence. Se é 10, se é 10 elevado a zero, se é 10 elevado a 1, o resultado tem que estar em formato de notação científica. Tá? Professor, e se for 1, se for 2, se for 3? Então, se for 1, se for 2, se for 3, é 10 elevado a zero. Tá? E por aí vai, por aí vai. Mas vamos fazer o cálculo primeiro. Primeiro eu tenho que fazer o cálculo. Esse cálculo, ele está me dizendo que tem a carga, tem a velocidade da carga, tem a corrente. Então, bora lá. Deixa eu ver bem aqui. Exercício proposto, questão número 2 na tela. Agora eu tenho que ir para meu quadrozinho. Aí no meu quadrozinho eu vou escrever aqui as informações que eu já tenho. Deixa eu ver as informações que eu já tenho aqui. A quantidade de carga é número de partículas vezes a carga elementar. Tá? Número de partículas vezes a carga elementar. Então, a quantidade de carga quanto é o feixe de prótons? 3.000. Quanto é esse feixe de prótons? Deixa eu ver aqui. Vou ter que botar na tela grande. 3.000 pacotes. Os prótons são acelerados em grupos de 3.000 pacotes. Cada pacote tem quantos? Bora ver bem aqui. Vamos anotando aqui. Vamos interpretar aqui, Rosa. Prótons são acelerados em grupos de 3.000 pacotes, que constituem o feixe do acelerador. Os pacotes são mantidos em movimento. 30 km a distância, aproximadamente 10 elevado a 11 prótons. Então tem 3.000 pacotes, e cada pacote tem 10 elevado a 11 prótons. Pronto, então bora lá. Eu já tenho o número de partículas. Qual é o número de partículas? São 3.000 prótons, aliás, 3.000 pacotes, só que cada pacote tem 10 elevado a 11 prótons. Pronto. Qual é o valor da carga elementar? A carga do próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Está aqui, ó. Então, estou falando em português aí, dona Rosa. Qual é a quantidade de partículas? A quantidade de partículas é o seguinte. São 3.000 pacotes. Cada pacote tem 10 elevado a 11 prótons. Tá? Quanto é o valor da carga elementar? Ou seja, a carga de um próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Certo, tá tudo certo aqui até agora. Então, qual é? Aqui tem N. Qual é a quantidade de carga que tem aí, de carga elétrica que nós vamos ter? A quantidade de carga é só fazer as multiplicações. Como tem muito zero aí, tem 3 vezes 10 elevado a 11, vezes 1,6, eu vou botar tudo em formato de potência. Em formato de potência, vai ficar 3 vezes 1,6, 3 vezes 1,6. Esse 3, ele era 3.000, então é 10 elevado a 3. Qual é a outra potência que eu tenho? É 10 elevado a 11. E 10 elevado a menos 19. 10 elevado a menos 19.
Pronto. Então, 3 vezes 1,6, eu já sei de cabeça que é 4,8. A multiplicação de 3 vezes 1, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 1, 3, 1, 4. 4,8 vezes 10. Conserva a base e somos expoentes. 3 mais 11 dá 14. 14 menos 19 dá 10 elevado a menos 5. Valeu aí, seu Alan. Então, a quantidade de carga é 4,8 vezes 10 elevado a menos 5. Pronto, eu já sei a quantidade de carga. Aí, como é que eu calculo a carga elétrica? De que modo eu consigo calcular a carga elétrica? Para calcular a carga elétrica... Peraí. Para calcular a carga elétrica, eu vou precisar fazer o seguinte. Saber, em primeiro lugar, como é a fórmula da carga elétrica. Alguém aqui sabe como é a fórmula da carga elétrica? Onde? A corrente é a quantidade de carga que passa no intervalo de tempo. Tá? Corrente é a quantidade de carga que passa no intervalo de tempo. Eu já tenho a quantidade de carga. Tá, e o tempo? Cadê o tempo? Tá, qual é o tempo que eu preciso ter aí para eu calcular? O tempo tem que ser um tempo em segundos. Bora lá. Vamos lá, eu tenho aqui esses pacotes são mantidos em movimento no interior ao longo de um anel de 30 quilômetros. Eita, não tenho tempo. Eu tenho a velocidade e a distância. Então, eu vou ter que apelar para o ensino fundamental. Tá? No ensino fundamental, eu aprendi que velocidade... Tá, vamos lá, velocidade... é distância dividido por tempo, ou delta S por delta T. Distância dividido por tempo. Tá, qual é a velocidade que é apresentada aí? A velocidade do fóton. É a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, velocidade da luz. Tá, qual é a distância percorrida? É 30 quilômetros ou 30 mil metros. Eu vou botar logo aqui, ó, 3 vezes 10, ó, é 30 mil. 30 mil. Então, é 3 vezes 10 elevado a 4 metros. Aqui está em metro, viu? Por que aqui está em metro? Porque a velocidade está em metro. Então, o meu tempo, meu ΔT, vai ser aí um cruz credo, né? ΔT vai ser um cruz credo, onde eu vou ter ΔT, deixa eu ver aqui, ΔT vai ser igual a 3 dividido por 3 vezes 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a 8. 10 elevado a 4, dividido por 10 elevado a 8, dividido por 10 elevado a 8. Então, a velocidade vai ser igual a 10 elevado a menos 4 segundos. Tá aí a velocidade, ó, 10 elevado a menos 4 segundos. Pronto. Eu já tenho agora o tempo, dona Rosa. Então, vamos lá. Qual a quantidade de carga elétrica? A quantidade de carga elétrica depende da quantidade de carga, que aqui é 4,8. Quantidade de carga é 4,8 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes 10 elevado a menos 5, 4,8 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por
um tempo de 10 elevado a menos 4. É 1 vezes 10 elevado a menos 4. Gaguejei aqui. Vamos fazer desse jeito que fica melhor. 1 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Então, aí está na cara como é que vai ficar esse resultado aí, né? Esse resultado aí vai ficar 4,8. Ó, fica 4,8 vezes 10 elevado a menos 5 mais... Aí 4 aqui, ó, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, o negativo lá de baixo vai ficar positivo. Fica 4,8 vezes 10 elevado a menos 1. 4,8 fica 10 elevado a menos 1. Tá? Então, fica 4,8 vezes 10 elevado a menos 1. Então, a resposta aqui, o número vai ficar 0,48. Tá? Ele não tem ordem de grandeza. Olha só, foi o que eu te falei. Quais são as ordens de grandeza possíveis? Não existe ordem de grandeza negativa, tá? Só existe ordem de grandeza de 0, de 10 a 1. Ó, ordem de grandeza só pode ser assim. As ordens de grandeza. Tá, qual a ordem de grandeza que eu vou usar aqui? O que vocês me dizem? 0,48 amperes. Qual é a ordem de grandeza para 0,48 amperes? Qual ordem de grandeza eu posso usar? Eu não posso usar 10 elevado a 1, porque o número... Tá, eu não posso. O que eu posso usar, a única ordem de grandeza que eu vou poder usar aí, é essa ordem de grandeza aí, ó, 10 elevado a 0. Tá, essa, ó, a única ordem de grandeza que eu vou poder usar é essa daí. Aqui, deixa eu ver aqui. Ó, observa aí, 10 elevado a 0, 10 elevado a 2, 10 elevado a 4, 10 elevado a 6. Certo? E é carga, viu? E é carga, quantidade de carga. E é quantidade de carga. E aí, Rosa, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu posso ir para a questão agora do interesse da Marina? Posso, né? A questão do número inteiro da notação científica tem que ficar entre 1 e 9. Sim, senhora, dona Marina. Notação científica tem que ficar um número inteiro, 1 e 9. Ah, parar. Qual é a questão aqui que a Marina pediu? Ser da aprendizagem, né? Bora lá, Marina. Questão ser de aprendizagem. Acho que essa daqui, né? Bem que sim. A tabela da questão mostra alguns dos aparelhos elétricos de uma residência. Essa daí, Marina? Essa daí, né? A tabela pode mostrar alguns aparelhos utilizados. Muito bem. Agora, bora lá. Cadê a leitura bem aqui? A tabela desta questão mostra alguns dos aparelhos
de uma residência. Aí tem um chuveiro, ferro de passar, a lâmpada, potência, 4.400 watts, 1.000 watts e 60 watts. Cadê? Aqui a minha tela pequenininha. Pronto. Aí o que eu quero aqui? Em relação à tabela, é correto afirmar que a corrente elétrica no chuveiro é menor que na lâmpada. A resistência elétrica da lâmpada é maior do que a do chuveiro. A tensão elétrica no ferro elétrico é maior que a da lâmpada. E a potência dissipada pela lâmpada é maior do que a do chuveiro. Tá aí que agora eu vou precisar de novo daquelas nossas formulazinhas básicas para eu saber aqui qual a relação que tem cada uma dessas questões. Eu tenho aqui chuveiro, ferro e lâmpada. Tá? Chuveiro, ferro e lâmpada. Deixa eu anotar bem aqui. Chuveiro, ferro e lâmpada. Uma coisa que eu já sei logo de cara é o seguinte. Se eu estou com 3 aparelhos ligados na minha casa, a DDP a que eles estão submetidos é a mesma. Tá? Então, eu já sei que a DDP que eles estão submetidos é a mesma. Isso aí eu sei. Com certeza que é. A DDP deles é a mesma. Mas eu vou colocar bem aqui a potência de cada um deles. Tá, como é que eu calculo potência? Vou trazer de novo aquele bichinho sem graça para cá, ó. Vocês vão precisar novamente dessas duas fórmulas aqui. Tá? Vocês vão precisar dessas duas fórmulas aqui. Era para copiar, não copiou aqui não. Vai dar certo não. Vou logo escrever. As duas fórmulas, eu tenho aqui o tensão, né, o Ri e o Pio. A partir dessas duas fórmulas, eu posso fazer relações. Por exemplo, eu tenho aqui, na primeira fórmula, tensão, resistência e corrente. Na segunda fórmula, eu tenho potência, corrente e tensão. Ah, mas se eu quiser saber a relação entre a potência e a resistência, como é que eu faço? Ora, o que que eles têm em comum? A potência e a resistência. Tá? A potência e a resistência, o que que eles têm em comum? A potência e a resistência, eles têm em comum a corrente, olha só. Então, na hora que eu isolar aqui a corrente, vai ficar como? Vai ficar tensão dividido por resistência. Tá, mas eu tenho também em comum a tensão. Como é que fica a tensão? Ah, não, já tem. A tensão já está aí. Aí eu quero fazer o quê? Eu quero colocar essa informação. Eu posso substituir essa informação. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui o U e o I. Tensão. Ó, tem tensão e corrente. Aqui, por exemplo, se eu quiser, eu posso substituir esse U por esse valor aqui. Quando eu fizer essa substituição, eu vou ter a relação entre potência e resistência. Como é que vai ficar? Olha só. Fica potência igual a corrente. Quem é o U? O U é R vezes I.
Então, a relação que tem da potência com a resistência é essa aqui, ó. Potência é igual, vamos organizar, ó, R vezes I ao quadrado. Viu? Eu te disse que tu só precisa saber basicamente duas, que era a da potência e da tensão. Basicamente essas duas, porque o resto é só jogo para transformar. Tá. O que é que eu vou querer dessa questão? Eu quero saber o seguinte. Se eu tenho DDP igual para todo mundo, tá? Eu vou ter DDP igual para todo mundo. Essa DDP vai ser igual. Eu posso até atribuir um valor. Pode ser 220, pode ser 110. Aí eu vou fazendo aqui o cálculo de cada um deles. Para aí. Na primeira, qual é a primeira? A corrente elétrica no chuveiro é menor do que na lâmpada? A corrente elétrica no chuveiro é menor do que na lâmpada? Vamos lá. Como é que eu vou saber quanto equivale a corrente elétrica no chuveiro e quanto equivale a corrente elétrica na lâmpada? Ora. Você vai pegar bem aqui o valor da potência do chuveiro. Quanto é a potência no chuveiro? 4.400. 4.400. Tá. Digamos que todo mundo aí está ligado. Todo mundo aí está ligado em 220 volts. Tá? Então, fica I vezes 220. Esse cálculo aí fica atribuído para o chuveiro. Então, eu vou ter que o I, que é a corrente elétrica do chuveiro, é igual a 4.400 dividido por 220. Quanto é que dá 4.400 dividido por 220? 4.400 dividido por 220. Quanto é? 44, dá 20, né? Diz que é 20 amperes. Isso, muito bem. Então, a corrente elétrica no chuveiro é uma corrente elétrica de 20 amperes. Professor, de onde foi que você tirou essa DDP? É qualquer valor, desde que para os três aparelhos você use a mesma DDP. Você pode usar a mesma DDP, mas você tem que usar a mesma DDP para todos os aparelhos. Agora, eu vou calcular a corrente elétrica na lâmpada. Tá? Porque ele na letra A diz que a corrente elétrica no chuveiro é menor do que na lâmpada. Tá? Qual é o valor da potência na lâmpada? O valor da potência na lâmpada é 60 watts. Tá? Quanto vale a corrente elétrica? Nós vamos saber agora. E quanto vale a DDP? Porque eu tenho que ligar todos os aparelhos na mesma DDP. Então, agora vai ficar muito fácil. Você vai pegar o I, que é a corrente, vai ser igual a 60 dividido por 220. Tá, quanto é 60 dividido por 220? Muito pouco, né? 60 dividido por 220. É muito pequena essa corrente aí. Sessenta dividido por 220 dá quanto? Zero vírgula 27, né? 0,27 amperes. Volta para a letra A.
A letra A está dizendo que... A letra A está dizendo que a corrente elétrica no chuveiro é menor do que na lâmpada. É verdade isso aí? Isso é verdade? Eu acabei de calcular. Eu atribuí a mesma DDP para o chuveiro e para a lâmpada. Tá? Então, atribuindo a mesma DDP para o chuveiro e para a lâmpada, eu acabei encontrando que o chuveiro tem uma corrente elétrica maior, o chuveiro tem uma corrente elétrica maior do que a da lâmpada. Então, a letra A está errada. A letra A está errada. Vamos para a letra B. A resistência elétrica da lâmpada é maior do que a do chuveiro. Resistência elétrica da lâmpada é maior do que a do chuveiro. Tá, então voltemos aqui para nossos valores aqui. A resistência elétrica no chuveiro é maior do que da lâmpada. Deixa eu ver como é que eu faço para... Tá bem aqui. Tá bem aqui, ó. A relação que tem de potência e resistência. Tá? Como eu já tenho os valores, todos os valores, eu já tenho o valor da DDP, que eu atribuí. Eu já tenho o valor das potências e eu tenho o valor das correntes. O que eu preciso é encontrar o valor das resistências. Gente, pode até ser que você, só olhando, você já consiga deduzir que, de acordo com a potência e a corrente, quanto maior a potência, maior a corrente. Tá? E aqui, na potência e na resistência, olha aqui, ó. Maior potência, maior resistência. Mas vamos calcular. Tá? Vamos calcular aqui as resistências. Vamos calcular pela fórmula mais simples. Tá? O cálculo das resistências pela fórmula mais simples. O cálculo da resistência pela fórmula mais simples, aliás, a primeira que nós conhecemos foi essa daqui, ó. Vai ser R, vai ficar isolado, vai ser tensão dividido por corrente. Não está aparecendo, está aparecendo sim. Então, R, que é resistência, vai ser tensão dividido por corrente. Eu te falei que tu ia precisar saber só essa fórmula aqui e essa daqui, eu te falei. Olha só, uma outra fórmula derivada. Resistência é tensão dividido por corrente. Vamos fazer o cálculo. Tensão do chuveiro. É chuveiro que ele quer, na letra B. Resistência elétrica da lâmpada é maior do que o chuveiro. Ainda é chuveiro e lâmpada. Tá. A DDP, eu disse aqui, eu atribuí que era 220. DDP é 220. A corrente elétrica do chuveiro, ela é de 20 amperes. Então, a resistência elétrica no chuveiro, ela é uma resistência elétrica de 11 ohms. Tá? Resistência elétrica no chuveiro é uma resistência elétrica de 11 ohms. 11 ohms. Tá aparecendo 110. Vou botar esse negócio aqui direito. Vou botar aqui 11 ohms. No chuveiro. Aqui foi do chuveiro. Chuchu, VV, Roró. Tá. E a resistência elétrica na lâmpada? Quanto é que fica a resistência elétrica na lâmpada? Resistência elétrica na lâmpada é a mesma DDP dividido pela corrente. Tá, quanto é 220 dividido por 0,27?
220 dividido por 0,27. Quanto é que dá? 220 dividido por 0,27. Tá, 814 ohms. R, 814 ohms. Então, a resistência elétrica, por acaso, na lâmpada é maior do que no chuveiro? Eita, mas essa pergunta é muito engraçada, viu? Depois que você calcula. O cálculo deu resistência elétrica de 11 ohms para o chuveiro e 815 ohms para a lâmpada. Aí a pergunta é, a resistência elétrica na lâmpada é maior do que a do chuveiro? E muito. Ela é maior e muito. Aí lá vai. Na letra C diz assim, a tensão elétrica no ferro é maior do que a da lâmpada? Gente, eu tenho que adotar todo mundo na mesma tensão elétrica. Tá? Eu tenho que adotar todo mundo na mesma tensão elétrica. Então, eu não posso botar uma tensão maior, outra tensão menor, para poder comparar corrente elétrica e resistência elétrica. Então, a letra C está errada. E outra, a letra D, a potência dissipada pela lâmpada é maior do que a do chuveiro? Tá lá na questão. A potência do chuveiro é 4.400. E a potência da lâmpada é 60 watts. Tá? A única alternativa, assim, que no meu ponto de vista, não sei no de vocês, ficaria assim, um pouquinho confuso, tá? Era, no caso aí, a letra C. Meu Deus, mas a letra C, ela tá assim. Não, a DDP, ela tem que ser a mesma. Tensão elétrica, que é o U, é a mesma DDP. Tensão é a mesma DDP. Então, às vezes, por conta da pessoa não saber a palavra certa, ela acaba por confundir. Ei, deixa eu ver, não dá mais tempo. Não dá mais tempo, infelizmente, ligações encerradas, nosso tempo de hoje aqui acabou. Mas manda para mim aí, que na próxima aula eu ainda resolvo alguma